sua concessionária Citroën para o Tocantins. Essa é a Rádio Jovem FM. Jovem FM. Em virtude da pandemia, estamos trabalhando em home office. Para informações referentes ao departamento comercial, favor ligar ou mandar mensagem via WhatsApp para os números 63984057834 ou 63992371976. Repetindo, 63984057834 ou 63992371976. São 7h04, 7h04. Muito bom dia a vocês ligados na Jovem FM, aqui na emissora mais tradicional e líder de audiência do estado do Tocantins. Começa agora mais um Norte Agropecuário no rádio 7h05. A nossa voz, duetada com o som desse divino instrumento, casados com a melodia do nosso desejo e do nosso sentimento. Ecoe dentro de cada coração, levando o sabor da verdadeira, doce, pura poesia, de uma sonoridade singela, mas que emociona e contagia. Som esse que nasceu lá do interior, veio lá do campo, lá da roça, veio pra falar e pra defender, mas só das coisas que é nossa. Nós não tem nada contra as modas lá dos exterior, mas nós não troca o som da nossa viola caipira por um som de guitarra de rock and roll. Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho um embornal, uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmeira, para as 11 horas, saco minha navalha. Pra fita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 7h07, 7h07, mais uma vez muito bom dia, vocês ligados na Jovem FM. Este é o Norte Agropecuário no rádio deste domingo, ao vivo, sempre aos domingos na Jovem FM 104,7, também pelas plataformas digitais, tanto da Jovem, bem como do Norte Agropecuário. Muito fácil você acompanhar o programa pelas redes sociais. Programa que tem apresentação, produção Cristiano Machado, reportagens Daniel Machado. E nas redes sociais, muito, mas muito fácil acompanhar o Norte Agropecuário no rádio. Estamos no Instagram, @NorteAgroTO. Também estamos no Twitter, @NorteAgroTO, e no Facebook, Norte Agropecuário. Também na live da Jovem, no aplicativo da Jovem FM,
redejovemfm.com.br. De todo lugar, do Tocantins, do Brasil e do mundo, você consegue acompanhar o programa de rádio que fala sobre as notícias do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Assustado, espantado. 7h09, 7h09 na Jovem FM. Nós vamos começar o programa, como sempre, com destaques de informações exclusivas, temas, notícias, relatos, informações que vocês só encontram no www.norteagropecuario.com.br e também aqui no programa Norte Agropecuário no rádio na Jovem FM. Às 7h09, vamos chamar diretamente de Brasília, como sempre, com seus destaques, o companheiro Daniel Machado. Eu vou quebrar o protocolo, Daniel, neste início de programa. Primeiramente, desejando um bom dia. Mais uma vez, obrigado por sua participação aqui, como sempre, com muitas informações relevantes para o Tocantins, para o Mato Piba e também para o Brasil. Mas eu quero te fazer uma pergunta logo de cara e gostaria que você respondesse apenas com o título da manchete, que é o seguinte: qual é a manchete de um jornal argentino relacionado ao Brasil nesse fim de semana? O principal assunto, Daniel, bom dia. Opa, Cristiano. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Bom, me surpreendeu, né? Porque eu não tinha preparado isso no comentário. A manchete do site La Nuevarepublica.com.ar é uma reportagem que compara o Congresso brasileiro com o Congresso argentino, os congressos nacionais, a produção de cada uma, tá? E como cada uma das câmaras e senados se comportaram nesse tempo de pandemia. E a Câmara e o Congresso brasileiro votou quase 4 vezes mais projetos do que o Congresso argentino, né? E a sua pergunta é porque eu que fiz a reportagem, né? Comecei a colaborar com o site argentino, e aí para mim é um orgulho poder também escrever sobre isso, também escrever em espanhol, Cristiano. Eu pedi a manchete, você já fez como diz atualmente, né? Já deu spoiler. Por isso eu gostaria de parabenizá-lo, Daniel, por esse trabalho. Já não é a primeira matéria que você reporta aí diretamente de Brasília para toda a Argentina, toda a América Latina, enfim, todo mundo, o que acontece no Brasil para este periódico argentino, um dos maiores aí do país, e a gente tem uma satisfação muito grande e parabenizá-lo e o orgulho de tê-lo conosco aqui também, já numa parceria antiga aí no Norte Agropecuário, enfim, outros trabalhos. E eu quero já na abertura deste programa desejar meus parabéns para você, e que muitas outras matérias como essa e outras também virão aí na sua carreira. Muito obrigado, Cristiano. Bom, para ficar com a manchete, está em la pandemia, o Parlamento brasileño sancionou mais del triple de leyes que o Congresso argentino. Essa é a manchete em espanhol, né? Ela na íntegra. Bom, Cristiano. O site, Daniel, só para que os ouvintes do Norte Agropecuário possam acompanhar também esse trabalho? Sim. O site é o lanuevarepublica.com.ar. Ele é um site editado pelo jornalista Mariano Orberto, e o Mariano Orberto é um jornalista muito importante na Argentina, é um jornalista que consagrado, ele trabalhou por muito tempo no La Nación, ele trabalha em televisão, trabalha em rádio, tem um programa de rádio também. E é um jornalista, porque o ouvinte tem uma ideia, só ele sozinho no Twitter tem 152 mil seguidores, né? Ele é um jornalista bastante consagrado lá na Argentina, ele é muito conhecido. Ok, Daniel, mais uma vez parabéns aí por esse trabalho, mais um, né? E agora os seus destaques em relação aqui ao nosso Norte Agropecuário no rádio, mais uma edição aqui na Jovem FM, Daniel. Opa, Cristiano, bom dia. E bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Bom, hoje eu vou fazer um comentário diferente, Cristiano. Nós vamos falar de uma coisa boa e que eu tenho certeza que muitos ouvintes gostam, que é o vinho. Em tempos de pandemia, o consumo de vinho no Brasil aumentou, há várias reportagens nesse sentido, e as importações são um reflexo disso. De janeiro a maio, o Brasil importou 43,2 milhões de litros de vinho, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em dinheiro foram mais de 124 milhões de dólares de vinhos importados pelo país, o equivalente a 628 milhões de reais. Do total de vinho comprado pelas empresas brasileiras no exterior, 47% vem do Chile. Isso mesmo, quase metade do vinho importado pelo Brasil é chileno. O ouvinte que está em casa, se tem algum vinho chileno em casa, nesse momento aqui em casa tem um vinho chileno. Ontem tinha 2, mas agora tem um vinho chileno. E o ouvinte que está em casa, se tem algum vinho chileno, está colaborando para o crescimento desses números. O segundo maior fornecedor de vinho é Portugal, com 17%, e na terceira posição está a Argentina, com 12%. No Tocantins, as importações no momento não são relevantes, chegando a apenas 18 mil litros. O que indica, Cristiano, que o vinho importado vendido aí no estado foi comprado por empresas de outras unidades da federação. Antes se importava mais vinho no estado, vinha um volume bem maior, alguma coisa como 640 mil litros de vinhos nos primeiros 5 meses. Eu cheguei a dar uma olhada nisso no Comex Stat até 2017, 2016, mas se parou. Agora a importação é bem pequena, quer dizer que o nosso vinho importado, que está sendo vendido no Tocantins, ele é comprado por empresas de outras unidades da federação para depois ir para o Tocantins. Eu confesso que aprendi bastante nos últimos anos a gostar ainda mais de vinho. Eu não estudava tanto vinho, agora estudo bastante. E isso é um prazer aqui, é muito bom estar podendo falar de vinho. Eu acho que o ouvinte também gosta de vinho. E é sempre bom também poder falar de coisas boas. A gente fala de muitas notícias legais, agora a gente está falando de algo que está na mesa do nosso consumidor. E nesses tempos difíceis, né, nesses tempos de pandemia, o vinho sempre é uma boa pedida. Um grande abraço a todos e eu volto com 2 reportagens, uma sobre as exportações de carne do Tocantins e o posicionamento da FAET, que é a Federação da Agricultura e Pecuária, sobre isso. E nós vamos ter uma entrevista completa sobre as exportações de soja e a importância delas para a economia. Valeu, Cristiano. Obrigado, Daniel. Muito obrigado por sua participação. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui na Jovem FM, no Norte Agropecuário no Rádio, que está começando 7h16. Você está ouvindo programa Norte Agropecuário. 7h16, 7h16, o Norte Agropecuário no Rádio deste domingo. Eu quero mandar um grande abraço ao companheiro Diniz Campelo, o apresentador do Viola da Jovem, ele que sempre está aqui aos sábados e domingos, e neste domingo, infelizmente, ele não pôde estar apresentando o programa em virtude do falecimento do seu avô. Diniz, força, meus sinceros sentimentos, e força e serenidade a toda a família aí diretamente de Rio Sono. Diniz, que está no velório do seu avô, e infelizmente ele não pôde apresentar neste domingo o seu programa Viola da Jovem. O Norte Agropecuário no Rádio deste domingo é em memória ao seu avô e principalmente a toda a família do nosso companheiro de trabalho Diniz Campelo. 7h17, 7h17. Eu começo, como sempre, aqui o Norte Agropecuário no Rádio com informação, prestação de serviço que nós apresentamos tanto aqui na Jovem FM como no norteagropecuario.com.br. A participação já na abertura do programa do professor José Luiz Cabral. Ele é referência na área de meteorologia e vai falar para a gente aqui no Norte Agropecuário no Rádio sobre o tempo no Tocantins, como foi a semana e a previsão aí para a próxima semana. Informação muito útil a vocês, homens e mulheres do campo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário. Uma forte massa de ar quente e seca ganhou força ao longo desta última semana e o tempo seguiu fazendo calor em todo o Tocantins. Apesar da variação da nebulosidade em algumas regiões, o predomínio do sol foi marcante. Com isso, as temperaturas máximas chegaram aos 35 graus na região de Pedro Afonso, Lagoa da Confusão e na região de Santa Rosa do Tocantins. Professor, tivemos também baixos índices de umidade relativa no ar, né? Por favor, detalhe esta informação aqui para os ouvintes do Norte Agropecuário no Rádio.
As mínimas ficaram nos 18 graus na região do Jalapão, 19 graus na região sudeste e nas demais regiões 20 graus. Mas o que chamou a atenção mesmo foram os baixos índices de umidade relativa do ar, que chegaram aos 28% em Santa Rosa e aos 30% em Paraná, o que já é considerado muito baixo. Este ano, o fato é que os sinais que a atmosfera já nos mostra é que já estamos em pleno período de estiagem, onde um grande sistema de alta pressão se estabelece no Brasil Central, sobretudo Tocantins, criando um bloqueio atmosférico que impede a entrada de umidade, mantendo dessa forma o tempo quente e seco, com baixos índices de umidade relativa do ar e temperaturas elevadas. Para a semana que se inicia, o tempo segue quente e seco com predomínio do sol em todo o Tocantins. As temperaturas máximas estarão em elevação. Professor, e a previsão para este domingo? A previsão para o dia de hoje, na capital Palmas e na região central do Tocantins, é que as temperaturas mínimas fiquem em torno dos 21 graus. A máxima deva chegar aos 35 graus. O dia será de predomínio do sol, sem previsão de chuvas. Para a região do Jalapão, as temperaturas devem variar de 18 graus a 33 graus, também com predomínio do sol e sem previsão de chuvas. Para a região oeste do estado, dia com predomínio do sol e temperaturas variando de 20 a 35 graus. Não há previsão de chuvas. Nas regiões sul e sudeste, o dia segue com predomínio do sol e temperaturas variando de 20 a 34 graus. Não há previsão de chuvas. O tempo é o grande aliado do homem do campo e a Tupã Meteorologia oferece serviços de previsão de tempo customizada para o agronegócio. Uma boa semana a todos e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado, professor. Professor José Luiz Cabral, participando sempre na abertura aqui do Norte Agropecuário no rádio, com esta informação muito útil aos produtores e produtoras rurais que nos acompanham aqui no Tocantins, no Brasil e também no mundo, pelas redes sociais da Jovem e do norteagropecuário.com.br. E mais detalhes sobre essas informações vocês têm no www.tupan, T-U-P-A, Meteorologia, tupanmeteorologia.com.br. É realmente um trabalho muito importante que o professor Cabral participa e realiza e muito útil aos homens e mulheres do campo. São 7h21, 7h21, este é o Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 7h21, depois do intervalo comercial, rapidinho, nós teremos entrevista muito interessante, importante, sobre um aplicativo que, conforme o enunciado que já destacamos nessa semana no norteagropecuário.com.br, este aplicativo vai fornecer todas as informações da cadeia da carne, muitas informações interessantes sobre a cadeia da carne e também em relação à Covid-19. Eu peço que vocês nos acompanhem após o intervalo comercial, esta entrevista com a fundadora, CEO do Território da Carne, Andréia Mesquita, que diretamente de São Paulo conversa conosco e vai explicar como funciona e as vantagens desta iniciativa, que inclusive tem o seu aspecto social também muito relevante. 7h22, um rápido intervalo comercial, em instantes voltaremos com mais Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. O melhor do modão, você curte de segunda a sexta, às 4 da tarde. Sertanejo, bom demais. Oferecimento, Lojas Nosso Lar, o maior conforto pelo menor preço. Do Norte, vidros automotivos, Avenida Teotônio Segurado, fone 3214-1415. 7h22 agora. Essa é a Jovem FM. Jovem 104,7. Agora Palmas tem a Nevada Embalagens, tudo em embalagens e produtos de limpeza no centro da cidade. Tudo o que você precisar em embalagens para sua empresa, casa ou escritório, você encontra na Nevada Embalagens. Marmitas, copos descartáveis, sacos plásticos, plástico bolha, guardanapos, bobinas para hortifruti e muito mais. E o melhor, com o menor preço da cidade. Ligue e comprove. 32150942. Embalagens ou produtos de limpeza é na Nevada
elevado embalagem. Quadra 104 Sul, na rua atrás da Ceturbe. Ao iniciar sua construção ou reforma, consulte os melhores preços da cidade na Pré-Moldados e Materiais para Construção São José, em Taquaralto. Faça uma visita ou ligue 3571-2332 e comprove. Tudo em material de construção, acabamento e cimento em até 12 vezes sem juros no cartão. É isso mesmo, em até 12 vezes sem juros. Agora chegou a hora de construir. Pré-Moldados e Materiais para Construção São José. Sua obra começa e termina aqui. 3571-2332. A Renacor Tintas está cada dia mais perto de você. No dia 1º de junho, a Renacor inaugura sua 10ª loja na 104 Sul, Avenida Hélio 1, lote 4, em Palmas. Nesse tempo de dificuldades, para te ajudar a construir ou reformar, a Renacor é 10 lojas, 10% de desconto nas compras a prazo e até 10 vezes para pagar. É isso mesmo, até 10 vezes para pagar com 10% de desconto nos cartões. Oferece ainda grandes ofertas, descontos mais que especiais para compras à vista. Visite uma de nossas lojas em Palmas, Taquaralto, Curupi, Araguaína e Marabá. Renacor Tintas, inova e renova seu lar. Campanha válida para o mês de junho. Se é a número 1, a rádio é Jovem FM. Vende tudo no Atacadão. O Atacadão preparou uma semana super especial para você abastecer seu negócio ou sua casa. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. É na próxima semana. Diversos produtos em toda loja com ofertas para todo lado e muita economia. Você não pode perder. Anote aí, de 15 a 21 de junho, Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. Atacadão, o lugar de comprar barato. Vem! Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Sete horas e 25 minutos, 7h25. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. E diretamente de São Paulo agora, uma entrevista muito especial, uma entrevista muito importante. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte: você sabe tudo sobre a prevenção da Covid-19 e a proteção das pessoas na hora de comprar carne? E de quem trabalha na indústria e no varejo de carne? Uma criativa, divertida e instrutiva forma de conhecer detalhes do novo coronavírus que podem passar despercebidos e que fazem toda a diferença é testar os seus conhecimentos na trilha Covid-19 do novo aplicativo do Território da Carne, já disponível para iPhone e também para Android. E este é o tema de uma das entrevistas de hoje do Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. E quem vai falar conosco sobre este assunto é a CEO da Território da Carne, a Andréia Mesquita. Ela é zootecnista e gentilmente atende ao Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM, para dar detalhes deste trabalho, desta iniciativa muito importante que é realizada pelo Território da Carne, um trabalho que eu particularmente já conheço e tem as melhores referências sobre as suas atividades. 7h27, nós vamos então falar com a Andréia Mesquita, diretamente de São Paulo, aqui no Norte Agropecuário no rádio. Andréia, primeiramente, muito obrigado por sua participação aqui no Norte Agropecuário no rádio e para dar esclarecimentos sobre este aplicativo desenvolvido pelo Território da Carne. Muito bom dia. Olá, bom dia, Cristiano, bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Prazer imenso estar falando aqui com vocês hoje. Legal, Andréia, o prazer é todo nosso, a satisfação tê-la aqui no Norte Agropecuário no rádio deste domingo. Andréia, por favor, como foi a concepção deste aplicativo e que é de maneira leve, até divertida, e como vocês falam sobre proteção à Covid-19, que é um assunto tão pesado neste momento? Por favor, explique para os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio sobre isso aí, como que vocês estão trabalhando esta questão, principalmente neste aplicativo que, como disse, é um aplicativo instrutivo que tem até mesmo alguns tópicos aí, até mesmo de games. Andréia, por favor, detalhe este assunto aqui no Norte Agropecuário no rádio neste domingo.
A concepção do aplicativo, ela foi, na verdade, ela foi acontecendo. A gente trabalha aqui no território da carne há muitos anos com educação e fomos entendendo que existem diferentes públicos para se educar dentro da cadeia da carne. No momento que chegou a pandemia, o nosso projeto do aplicativo era um projeto para o segundo semestre. A gente começou a receber uma série de demandas de outros públicos que não os empresários que nós comumente ensinamos através dos nossos cursos online e pessoas dizendo que queriam aprender mais sobre a cadeia. Desde marmiteiro, cozinheiro, restaurante que teve que fechar e partiu para o delivery, consumidores finais, açougueiros e óbvio que teve uma demanda muito grande de como fazer o melhor processo durante a pandemia, como que deveriam ser feitos os cuidados dentro dos estabelecimentos tidos como centros de abastecimentos imprescindíveis, né, que ficaram abertos durante a pandemia. E aí com isso a gente antecipou o projeto, fizemos um sprint, corremos com toda a operação para que a gente pudesse lançar no primeiro semestre e claro que o assunto Covid-19 não poderia ficar de fora, já que é tão importante, tão contemporâneo e que de fato a gente tem dificuldade de achar informação que não seja contraditória. Então a gente usou materiais credíveis, materiais sérios para fazer todo o nosso aplicativo e chegar à maior parte da população brasileira que se interessa pelo tema. Há também o Bificoins. Por favor, detalhe este tema e como participar e obter Bificoins. Cristiano, você sabe que no começo a gente sabia que ia ser legal essa questão de ranking, que é uma das vantagens e um dos diferenciais da metodologia inovadora da gamificação, mas a gente não esperava que as pessoas iriam ficar tão interessadas em como eu ganho, o que me faz ganhar, o que me faz perder. Então, ao jogar o aplicativo, na trilha que é gratuita e na trilha premium, o jogador, a cada acerto, ele ganha uma pontuação já parametrizada pelo nosso sistema e também quando ele perde, quando ele erra as perguntas, ele também perde pontos. Então ele começa a ficar muito mais ligado, muito mais atento com os erros e com os acertos. E quanto a ganhar prêmios, bom, isso é uma caixinha que ainda está em desenvolvimento, então vou dar um spoiler aqui, mas sem dúvida nenhuma vai ser a primeira ferramenta do mercado, ouso dizer, não só do mercado da carne, mas do mercado de educação, que vai fazer com que quanto mais você aprende, mais você consegue trocar por prêmios. Então aguardem que vem coisa boa por aí. Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne, falando conosco aqui no Norte Agropecuário no Rádio sobre este aplicativo. Andréa, e quais as informações que este aplicativo traz em relação à cadeia produtiva, ao mercado da carne? Cristiano, a gente costuma dizer que o nosso aplicativo ele é infinito em relação a conhecimento e informação. A gente vai a cada mês incrementando o nosso sistema com mais e mais conteúdos. Mas a gente lançou essa semana o aplicativo com algumas trilhas de conhecimento, que é como são chamados os assuntos que a gente traz, como por exemplo o mercado da carne, trazendo informações super importantes de como foi o desempenho do Brasil em relação à produção de carne bovina, exportação no ano de 2019, quantos % que a gente confina de animal, qual é o equivalente do PIB da pecuária em relação ao PIB brasileiro, quantos bilhões de reais que a gente faturou ou que circulou no mercado da carne no ano passado. A gente tem uma trilha de conhecimento sobre as características da carne, então, desde características mais visuais, como o que faz a carne ter a cor que ela tem, qual é a influência do pH, como que os animais são abatidos, até informações mais complexas de o que é uma coloração diferenciada, mostrada através de uma foto que a gente coloca no aplicativo, ou preencher lacunas sobre algumas características importantes que a gente chama de características organolépticas da carne. Aí a gente tem inglês para o mercado da carne, sabendo que tem muitas expressões que são utilizadas que vêm do mercado externo. A gente tem glossário, que são termos que são usados dentro do mercado da carne, mas que não são comuns
para o consumidor final ou para alguém que está em outra etapa da cadeia, como hectare, como área de proteção permanente, unidade de animal, enfim, e tantas outras. A gente tem a trilha do Covid-19, que é uma das trilhas que são mais acessadas hoje em dia. Como que a gente consegue se resguardar dentro da cadeia de produção de alimentos, considerando a epidemia da Covid-19. Nós temos também trilhas que vão trazer informação sobre curiosidades, mitos e verdades, saúde, uma trilha focada para a área Kids que está sendo construída e várias outras que têm o objetivo de popularizar a linguagem do mercado da carne. E esse é o nosso desafio. A cada mês, incluir mais e mais perguntas para o jogador sempre ter conteúdo novo para estudar. Outro aspecto importante que eu achei muito relevante também é o aspecto social. Explique sobre este tema também, André, por favor. Cristiano, a gente entende que é um aplicativo, por ser muito popular, ele vai atender e ele vai chegar a muitas pessoas. Então, eu estou em São Paulo, capital, a gente está falando aqui no Tocantins, estou muito feliz por estar falando com vocês. Então a gente sabe que a realidade da população que foi acometida pelas consequências da pandemia, que veio de uma forma tão abrupta, ela, de fato, a gente não pode ser indiferente a isso. Então, quando a gente viu que o aplicativo iria atingir um número grande de pessoas, por que não converter o lucro líquido desse primeiro mês de lançamento para que a gente possa fazer algumas ações solidárias de compra de proteína, que é um ingrediente tão importante na manutenção da saúde do ser humano, e conciliar ensino com solidariedade. Então, sim, a gente está fazendo essa ação, estamos muito felizes com isso. Então, se você quer também ajudar, fazer parte dessa ação, é só se tornar premium no aplicativo. Além de você ter acesso a mais de 500 perguntas e aprender sobre a cadeia da carne, você também vai ajudar a população mais carente que foi acometida pela Covid-19 a comer proteínas de qualidade e ajudar a manter a sua saúde cada vez mais plena. Ok, Andréia, muito obrigado aí por sua entrevista, sua participação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Parabéns pelo trabalho. E a gente está aqui em Palmas, Tocantins, falando para todo o Mato Piba, para todo o Brasil, e com muita satisfação de poder trazer esta informação aqui para os ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, muito obrigado, Andréia. Cristiano, eu que te agradeço pelo espaço, pelo seu trabalho, pelo convite, pela oportunidade de falar de algo que a gente tem tanto amor em fazer. E eu tenho plena convicção de que a educação, apesar do menor espaço de mídia aí com tantas informações que nos assustam, é a principal forma que a gente vai transformar o país num lugarzinho melhor para a gente viver. Então, com certeza, fica aqui o convite, não só para você, mas para todos os seus ouvintes, para baixarem o aplicativo do Território da Carne, jogarem, ficarem verdadeiros experts no mercado da carne. E se fizer sentido, se torne um usuário premium para que a gente consiga ajudar ainda mais pessoas, além de você ter acesso a mais de 500 perguntas e também aprender cada dia mais com esse conteúdo inovador. Super obrigada, um excelente dia para todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, Andréa. Muito obrigado por sua participação. Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne, diretamente falando de São Paulo para o Norte Agropecuário no rádio. E mais detalhes deste aplicativo, todos os detalhes vocês têm no www.norteagropecuario.com.br. 7h37. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Às 7h37, ainda sobre as questões relacionadas à carne, daqui a pouquinho o Daniel Machado traz uma entrevista muito importante com o presidente da FAET, Paulo Carneiro. FAET é a Federação da Agropecuária do Estado do Tocantins, e ele vai falar sobre o mercado da carne tocantinense. Eu peço que vocês aguardem aí, fiquem ligados no Norte Agropecuário no rádio, que o Daniel Machado trará essa informação daqui a pouquinho aqui no nosso programa. 7h38. Antes, agora vamos falar também de um outro assunto importante. Quem traz
esta entrevista muito relevante é o Daniel Machado. Ele entrevista o produtor rural, o Rubem Ritter. Rubem Ritter, ele vai falar que as exportações geram riqueza para o Estado e movimentam a economia. 7h38, Daniel Machado retorna aqui no Norte Agropecuário, no rádio. Com mais de $500 milhão vendidos de soja para o exterior, um recorde para os primeiros 5 meses do ano, os agricultores tocantinenses festejam esse resultado e destacam sua importância. Produtor rural e ex-dirigente da classe, Rubens Ritter, concede entrevista agora explicando a força do campo e valorizando as exportações feitas pelo Estado. Ritter, primeiro gostaria que você falasse um pouco da atividade econômica no campo e como ela funciona. Daniel, em tempos normais, para qualquer sociedade, qualquer município, estado ou país, é muito importante que haja a atividade econômica, pois através dela, que se produz riquezas, que são gerados empregos, e através dessa atividade econômica é que os governos tributam os produtos e os serviços, e conseguem arrecadar os recursos para fazer frente aos gastos com saúde, segurança, infraestrutura, enfim. Só a atividade econômica é que dá sustentabilidade às ações governamentais. Então, se o campo já era importante antes da pandemia, imagine agora, que grande parte das atividades econômicas foram suspensas e o campo seguiu trabalhando. E não é à toa, Daniel, que se chama o campo, a agropecuária, como setor primário. Ela é a primeira engrenagem e se ela rodar, os outros segmentos vão rodar. O comércio, a indústria e a prestação de serviços. Principalmente num estado eminentemente agropecuário como o nosso. E como entram as exportações nessa conta? Dentre todas as atividades, do campo, a da exportação acaba tendo um destaque muito grande. Imagina o seguinte, Daniel, imagina um determinado município, estado ou país que não praticasse exportação, que não tivesse nenhum produto destinado à exportação. Inevitavelmente, o povo deste município, estado ou país estaria todo dia mais pobre, porque a riqueza seria a mesma, enquanto a população acaba aumentando. Quer dizer, se a riqueza é a mesma e a população aumenta, nós temos uma diminuição da renda per capita. E agora, gostaria que você falasse um pouco das frequentes tentativas de se taxar as exportações. Então, Daniel, os legisladores da Constituição Federal de 1988 foram muito sábios e muito felizes quando já inseriram na Constituição Federal a previsão de que não haveria cobrança de tributos para os produtos destinados à exportação. E essa previsão constitucional depois foi regulamentada pela Lei Candir, que é uma lei federal isentando de tributos os produtos destinados à exportação. Voltemos então àquele nosso cenário imaginário já de um estado, município ou país que tenha produtos para exportação. Então, é dinheiro novo que entra a circular na economia local. Imaginemos uma saca de soja vendida para a China ou para a Europa, enfim, e que adentre, o nosso estado. Vamos dizer um valor hipotético aí de R$70, R$80 por uma saca de soja. Imagina, Daniel, depois dela estar aqui, quantas vezes ela vai trocar de mão num único dia. E toda vez que ela trocar de mão, ela vai ser tributada, Daniel? Agora imagina então ao longo dos anos. Aí eu poderia te dizer o seguinte, que graças à exportação, dinheiro entra na nossa economia e toda vez que troca de mãos é tributado. Infinitamente, é quase que impossível nós calcularmos quanto de dinheiro vai gerar para os cofres públicos a partir daquele produto, daquela saca de soja que foi exportada. E a acusação que a sojicultura não deixa impostos para o município e o estado, como você avalia?
dentre todos os outros equívocos que nós produtores somos vítimas no campo tributário, no campo ambiental, no campo socioeconômico, uma injustiça grande que se faz, e a gente escuta isso muito dos prefeitos, de que a sojicultura não deixa impostos, não recolhe impostos nos municípios. Ora, Daniel, esse exemplo que eu te dei da exportação, ele é muito claro. Na realidade, essa contribuição é infinita e incalculável, e ela abastece os cofres públicos diariamente. Mas se não bastasse isso, né, Daniel, para nós implantarmos essas lavouras, são gastos muitos recursos para comprar fertilizantes, sementes, óleo diesel, peça, colheitadeiras. E imagina, né, Daniel, que nós temos incidindo sobre esses insumos valores muito significativos, né? Então, para se implantar a lavoura, sim, nós pagamos indiretamente muitos impostos que vão fazer parte do fundo de participação da União, dos municípios, né, e dos estados. Então, indiretamente também, ao implantar as lavouras, nós estamos contribuindo com as arrecadações desses entes públicos. Depois dessas explicações todas, qual é a sua mensagem final? Eu só gostaria de pedir, então, a estes agentes públicos, à imprensa, à sociedade de maneira geral, que reconheçam a importância da atividade agropecuária quando nós implantamos essas lavouras e estas pastagens, mas que principalmente reconheçam a importância de quando nós exportamos ou frutas, ou carnes, ou grãos. Estes recursos vão adentrar a nossa economia e vão trocar de mãos muitas vezes por dia, e inevitavelmente parte disso vai parar nos cofres dos governos municipais, estadual e federal, para que todos possam fazer frente às necessidades de recursos destinados à saúde, educação, segurança, infraestrutura, enfim. Tenho certeza que o nosso trabalho contribui para dias melhores dos cidadãos do Brasil. Grande abraço e saúde. Esse foi o agricultor Rubens Ritter, ex-presidente da AproSoja. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. 7h46, 7h46, entrevista muito importante com o produtor rural, Rubens Ritter, ele que atua aqui no Tocantins há muitos anos, e eu chamo a atenção para esta última resposta, as considerações finais do senhor Rubens Ritter, a entrevista ao Daniel Machado, que também está no www.norteagropecuario.com.br, falando sobre a divisão de riquezas que a agricultura e a pecuária trazem. Desde a saída do produtor da sua fazenda para ir à cidade comprar ração, comprar até os seus utensílios aí domésticos, é dinheiro circulando no comércio, é dinheiro circulando em postos de combustíveis que tem e que pagam o imposto, ou seja, o imposto é remetido ao poder público, as lojas agropecuárias, outras lojas, rações, vacinas, materiais para a própria fazenda, enfim, a circulação de dinheiro que a agricultura e a pecuária trazem, ela sim atende aos poderes públicos, tanto federal, os estaduais e também os municipais. Então, o senhor Rubens está muito, mas muito correto em fazer essa análise aqui para nós no Norte Agropecuário, no rádio, na Jovem FM. São 7h47, 7h47. Nós vamos ao último intervalo comercial do programa e no retorno, Daniel Machado entrevista o Paulo Carneiro, ele que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins. Falará sobre exportações de carne do Tocantins. 7h48, este é o Norte Agropecuária no rádio, que vai a um rápido intervalo. Em instantes retornaremos com mais informações aqui na Jovem FM. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.
Você que cuida de sua casa ou comércio, se preocupa com suas finanças, com sua beleza e bem-estar, eu, Lúbia Araújo, te convido para uma conversa sobre temas diversos. Todos os domingos, de 10 ao meio-dia, aqui na Jovem FM. Venha conversar com Lúbia Araújo. Conversa com Lúbia Araújo. Oferecimento Panificadora Colombo. Agora com almoço no quilo. Avenida Palmas Brasil e na 106 Norte. Cozinha e Cia. Tecnologia, design e eficiência em eletrodomésticos. Star Outdoor. Faça sua empresa brilhar nos melhores pontos da cidade. Fone 99260-2208. Mineração Palmas. Areia Seixo e Aterro no pé da sua obra. 3014-4040. Gastroclínica de Palmas. Com a inovadora técnica redução do estômago sem cortes. Palmas Medical. 3217-1770. Restaurante Maria Isabel. Comida regional e tipicamente tocantinense na 105 Norte. Fone 3322-7071. Promed Tocantins. Cuidar da saúde e segurança dos seus colaboradores é nossa especialidade. 402 Sul, fone 3322-3008. Franquias Ortobon. Na 104 Sul, Avenida JK. Galeria do Extra e Capim Dourado Shopping. (7h49). A Suprafarma comunica que está trabalhando com toda a sua estrutura para cuidar da sua saúde. Estamos preparados para receber você com profissionalismo. Nossa entrega delivery é com pessoal qualificado para proteger você e a sua família. A Suprafarma, comprometida com a sua saúde, beleza e bem-estar, trabalha com recursos tecnológicos avançados para manipular seus medicamentos, suplementos e dermocosméticos. Conte com a nossa equipe de atendimento e farmacêuticos. Ligue no telefone e WhatsApp 3215-6110 ou vá à loja na 104 Sul. Suprafarma, 15 anos, agregando valor à sua saúde. Jovem FM, a número 1. Jodê Materiais Elétricos. Temos a melhor linha de materiais elétricos contra incêndio, materiais para rede de informática e ainda fazemos a montagem de painel de automação rural. Temos produtos para atender ao empresário, o construtor e o produtor rural. Entre em contato através do WhatsApp 63992234411 ou faça-nos uma visita na 104 Norte, Avenida Elió 2. Jodê Materiais Elétricos. Desde 1975 com você. Contexto Econômico, com Marcelo Bezerra. A pauta agora é: em meio à pandemia, poupança tem captação líquida recorde em maio. Em meio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, as famílias brasileiras fizeram mais depósitos do que saques na caderneta de poupança no mês passado. Dados do Banco Central mostram que em maio os depósitos líquidos somaram 37 bilhões de reais. Esse é o maior volume de depósitos líquidos em um único mês em toda a série histórica do Banco Central, que começou em 95. O mês de maio também foi o terceiro mês consecutivo em que houve registro de depósitos líquidos. Em março, quando a pandemia do novo coronavírus fez com que o isolamento social se intensificasse, com reflexo sobre a atividade econômica, as famílias já haviam depositado 12 bilhões de reais. Em abril, foram 30 bilhões de reais. Esta corrida para a caderneta de poupança é justificada pela postura das famílias em relação à crise e pelas ações do governo para manter a renda da população. No mês passado, para que vocês possam ter uma ideia, o Banco Central já havia citado por meio de documentos oficiais que existe o risco de que a pandemia aumente a poupança precaucional do Brasil. Em outras palavras, o Banco Central vê o risco de que muitas famílias, com medo de desemprego e da redução da renda, aumentem depósitos em aplicações como a caderneta de poupança para formar um colchão em caso de emergência. Isto é visto com ressalvas, porque mais dinheiro na poupança significa menos consumo e mais dificuldades para as empresas brasileiras. Outro fator que contribuiu para o aumento dos depósitos na poupança foi o pagamento do auxílio emergencial. A população de baixa renda, com o valor de R$600. E é de se esperar que parte dos depósitos que começam a ser feitos agora novamente, seja depositado na caderneta de poupança. Então é um dado muito interessante e curioso que mostra que a poupança está tendo uma nova retomada. E é claro, a poupança por quê? Porque é uma forma de guardar dinheiro mais fácil, sem precisar de um estrategista ou de uma pessoa para orientar, mas sabendo, ou melhor dizendo, informando a todos que a poupança hoje tem o menor rendimento de todas as aplicações, mas é melhor o dinheiro na poupança do que debaixo do colchão. Dúvidas ou sugestão de assuntos no WhatsApp 99202-1032. É momento para o conhecimento.
Você ouviu Contexto Econômico com Marcelo Bezerra. Não adie o seu sonho. Compre o seu lote sem sair de casa. A Fix Paraty está fazendo atendimento 100% online. É isso mesmo. Compre o seu lote nos melhores loteamentos de Luzimangues. Infraestrutura completa, prontos para morar e investir, compra facilitada e com parcelas que cabem no seu bolso. Compare, comprove e compre na Fix Paraty. É só chamar no WhatsApp 99930-5458 ou acesse o site www.fixurbanismo.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. O destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. São 7h54, 7h54. Este é o Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM, e muitas pessoas aí nas redes sociais acompanhando o programa deste domingo, como sempre. Facebook, na live da Jovem, também no Norte Agropecuário, o Facebook oficial do Norte Agropecuário, também no Twitter, @NorteAgroTO, e no Instagram, Norte Agro TO também. Às 7h54, eu gostaria de fazer, entre tantos que nos acompanham neste domingo na Jovem FM pelas redes sociais, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que está sempre aqui conosco na Jovem FM, acompanhando o Norte Agropecuário no rádio. E hoje ela está aqui pessoalmente, acompanhando aqui no estúdio o programa deste domingo da Jovem FM, que é a Luciane Vital de Queiroz, a minha esposa, minha amiga, minha namorada. Essa semana tivemos o Dia dos Namorados, o amor da minha vida, que me acompanha em tudo, uma grande companheira realmente, já há 24 anos, vamos para 25 anos. Luciane está aqui no estúdio da Jovem acompanhando toda essa loucura que é o Norte Agropecuário no rádio, tantos computadores, telefones, nas redes sociais, enfim, tudo para que os ouvintes, os espectadores e também, principalmente os internautas, eles possam acompanhar todo o trabalho do Norte Agropecuário no rádio, as informações exclusivas e relevantes para todos os produtores, não só do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil e do mundo, graças às redes sociais. 7h55, para encerrar o programa, nós teremos agora uma informação também exclusiva. Você só confere aqui no Norte Agropecuário no rádio e também no www.norteagropecuario.com.br. Exportações de carne do Tocantins. A cadeia da pecuária tocantinense é outro segmento que garante os resultados positivos da economia do estado. E quem traz essas informações aqui no Norte Agropecuário no rádio deste domingo é Daniel Machado, que retorna com esta informação e uma entrevista muito importante com o presidente da FAET, Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins, o Paulo Cardeiro. É contigo, Daniel. As exportações de carne do Tocantins mais do que dobraram nos primeiros 5 meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Ao todo, o estado vendeu 125 milhões de dólares, cerca de 616 milhões de reais em carne. Em quantidade, foram mais de 29 milhões e meio de quilos. Os resultados foram comemorados pelo presidente da FAET, a Federação de Agricultura e Pecuária do Tocantins, Paulo Carneiro. Vamos ouvi-lo. Nós estamos aqui para falar sobre a exportação de carne de janeiro a maio de 2020. A nossa exportação, ela cresceu bastante. A nossa venda foi de 125,8 milhões. A exportação de janeiro a maio do ano passado, 2019, foi exportado 61,16 milhões. Nosso crescimento foi de 106% de vendas. Então, por que isso? É porque também a China comprou de nós, produtores e frigoríficos, 52% da nossa carne produzida aqui no nosso estado.
Então eu vejo assim que nós, produtores, estamos no caminho certo. Nós temos de melhorar nossas pastagens, melhorar nosso rebanho e tratar nossas propriedades como uma grande empresa. Nós temos de melhorar nossa genética, melhorar nossos touros melhoradores. Então, é por aí. Então, Daniel, eu creio que a partir de agora, os produtores vão melhorar mais o seu desempenho nas suas propriedades. 7h58, este é o Norte Agropecuário no rádio. Eu peço desculpas aqui aos ouvintes, houve um probleminha técnico aqui que nós vamos começar novamente essa reportagem aqui do Daniel falando sobre a exportação de carne. As exportações de carne do Tocantins mais do que dobraram nos primeiros 5 meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Ao todo, o estado vendeu 125 milhões de dólares, cerca de 616 milhões de reais em carne. Em quantidade, foram mais de 29 milhões e meio de quilos. Os resultados foram comemorados pelo presidente da FAET, a Federação de Agricultura e Pecuária do Tocantins, Paulo Carneiro. Vamos ouvi-lo. Nós estamos aqui para falar sobre a exportação de carne de janeiro a maio de 2020. A nossa exportação, ela cresceu bastante. A nossa venda foi de 125,8 milhões. A exportação de janeiro a maio do ano passado, 2019, foi exportada de 61,16 milhões. Nosso crescimento foi de 106% de vendas. Então, por que isso? É porque também a China comprou de nós, produtores e frigoríficos, 52% da nossa carne produzida aqui no nosso estado. Então eu vejo assim que nós, produtores, estamos no caminho certo. Nós temos de melhorar nossas pastagens, melhorar nosso rebanho e tratar nossas propriedades como uma grande empresa. Nós temos de melhorar nossa genética, melhorar nossos touros melhoradores. Então, é por aí. Então, Daniel, eu creio que a partir de agora, os produtores vão melhorar mais o seu desempenho nas suas propriedades. E eu tenho certeza que com toda essa dificuldade, com toda esse coronavírus que está por aí, mas nós produtores não deixou de produzir. E vamos continuar produzindo. Eu acredito nos produtores do meu estado. Então, eu tenho certeza que cada dia mais nós vamos dedicar mais à nossa profissão. Além da China, que comprou 52% da carne tocantinense no período, a Rússia e Hong Kong também fizeram compras importantes do Tocantins. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. 8h, este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. E antes do encerramento, agradecendo aí ao Daniel Machado e principalmente ao Paulo Carneiro, presidente da FAET, por esta informação importante aos ouvintes aqui do Norte Agropecuário no rádio. Mais destaques do www.norteagropecuario.com.br, entre outros temas que abordamos nesta semana, uma entrevista muito interessante com o pecuarista e consultor em agronegócio, o Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira. Ele diz que produtor brasileiro é um sobrevivente, atua em condições completamente adversas e cumpre muito bem o seu papel. Esta é uma entrevista que o norteagropecuario.com.br trouxe essa semana e está muito interessante. Outro destaque, o presidente da ProSoja Tocantins, o Maurício Buffon, ele um tema que abordamos aqui no Norte Agropecuário no rádio foi a taxação do milho por parte do governo do estado, ou seja, uma cobrança instituída para as operações internas, negociações internas do milho, e isso revoltou a classe produtora. O presidente da ProSoja, ele concedeu uma entrevista ao Norte Agropecuário no rádio, que veiculamos no último domingo, e esse assunto, graças à abordagem do Norte Agropecuário, ele ganhou também a imprensa nacional especializada.
o Maurício Buffon, que é o presidente da ProSoja Tocantins, ele concedeu uma entrevista a um portal nacional, que é o Notícias Agrícolas, e disse o seguinte: produtor está sendo saqueado e governo virou artilharia para cima de nós, fecha aspas, do Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja Tocantins. Esse também é um destaque aqui do norteagropecuario.com.br, que traz ainda: agronegócio é responsável por 60% do total de exportações pelo país em maio, e o montante bateu o recorde de 10 bilhões de dólares. E outro tema abordado pelo portal Norte Agropecuário é: com plano de ação definido, normas têm o objetivo de impedir a entrada no Brasil de pragas que atacam as bananeiras. 8h04. Com estas informações, nós encerramos o programa de hoje, o Norte Agropecuário no Rádio, que teve apresentação, produção, Cristiano Machado e reportagens de Daniel Machado. Aqui vocês acompanharam as principais informações do campo, do Tocantins, do Mato Piba e também informações nacionais interessantes, importantes aos produtores e produtoras rurais de todo o país. 8h04, nós voltaremos no próximo domingo, às 7h aqui na Jovem FM. Continuem com a programação da emissora mais tradicional e líder de audiência do Tocantins. 8h05, muito obrigado pela sua participação e nós retornaremos no próximo domingo. Uma excelente semana a todos. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho um embornal, uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Pela natureza, o